Olá, eu vou falar um pouco sobre figuras de linguagem. Então, vamos saber o que é o conceito de figura de linguagem, os tipos de figura de linguagem, que são a comparação e metáfora, a metonimia, antítese, pleonasmo, personificação ou prosopopeia, hipérbole, eufemismo, ironia e anáfora. Então, nós vamos falar sobre o conceito delas, do que são as figuras de linguagem, e depois vamos falar sobre as figuras de linguagem, sobre essa daqui que eu acabei de falar para vocês. Então, primeiramente, vamos falar sobre o conceito. Do que se trata a figura de linguagem em si? Do que ela fala, entenderam? Então, figuras de linguagem são recursos, palavras, expressões ou repetições. Então, a figura de linguagem pode ao mesmo tempo ser palavras, expressões ou repetições e entre outras, utilizados com a finalidade de produzir determinados efeitos e expressões. Então, a figura de linguagem tem a finalidade de produzir determinados efeitos de expressões. Então, as figuras de linguagem são mais frequentes em textos literários. Aqueles textos do livro de português, em texto de literatura, ela também tem outros assuntos, também tem literatura, no livro de português do primeiro ano, né? Então, lá também pode ser literário, mas podem ser encontrados também textos publicitários, jornalísticos e etc. Embora o estudo das figuras de linguagem seja mais comum no âmbito da linguagem verbal, então a figura de linguagem, elas são mais comuns no âmbito da linguagem verbal, entendeu? Então, elas também, várias das vezes, também ocorrem na linguagem não verbais, como por exemplo, no cinema, na fotografia, na pintura e etc. Então, agora vamos falar sobre, já que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o conceito. Então, a figura de linguagem, elas são expressões, palavras ou repetições. Então, ela pode ser palavras, repetições, expressões, que tem a finalidade de produzir determinados efeitos expressivos. Então, ela tem a finalidade de produzir efeitos expressivos. Aí vamos agora falar sobre os tipos de figura de linguagem. Os tipos que eu falei para vocês, que é a comparação, a metáfora, a metonimia, a antítese, o pleonasmo, a personificação, a prosopopeia, a hipérbole, o eufemismo, a ironia e a anáfora, que são os tipos de figura de linguagem. Então, agora vamos saber do que se trata cada um deles. Vamos falar de um por um sobre o que são eles, entendeu? Então, a comparação e a metáfora. A comparação usa alguns termos de conexão para comparar características entre dois ou mais elementos. Então, a comparação, ela tem a função de comparar características entre dois seres. Então, ela tem a função de comparar dois seres. E a metáfora, por sua vez, é um tipo de comparação implícita. Então, ela não compara logo de cara. Então, ela é a comparação de forma implícita, sem termo comparativo, estabelecendo uma relação de semelhança, usando termos com significado diferente do habitual. Então, diferente da metáfora, que a metáfora compara características de dois seres, a metáfora, por sua vez, ela compara de forma implícita. Então, estabelecendo uma relação semelhante, usando termos e significados diferentes do habitual. Como, por exemplo, tem um exemplo aqui que eu vou citar, a menina é um doce. Então, de forma implícita, a menina é um doce. Ninguém é doce, ninguém é doce. Então, ela usou uma de forma implícita. Vamos para a segunda, que é a metonimia. A metonimia é uma figura de linguagem que consiste na substituição, entendeu? Para entender um pouquinho, tá? Aqui, ó. A metonimia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, com base em uma relação de interdisciplinância. Então, a metonimia do que se trata é uma figura de linguagem que consiste na substituição, entendeu? Que ela tem a finalidade de substituir uma palavra por outra, entendeu? Com base em uma relação de interdependência. Por exemplo, o estádio aplaudiu o jogador. Eles poderiam ter muito bem colocado
Os torcedores aplaudiram os jogadores. Mas eles botaram o quê? Colocaram uma palavra diferente. Como, por exemplo, estádio aplaudiu o jogador. Agora vamos falar sobre a antítese. É um recurso de linguagem que consiste em aproximar palavras ou ideias de sentidos opostos. A antítese, por sua vez, é um recurso de linguagem que consiste em aproximar palavras ou ideias opostas. Agora vamos falar sobre o paradoxo. Paradoxo ou oxímoron. É um recurso de linguagem que consiste em fundir elementos opostos excludentes. Desculpa a palavra, gente, é fundir. Então, o paradoxo ou oxímoron é um recurso de linguagem que consiste em fundir elementos opostos excludentes em uma única ideia, constituindo uma afirmação aparentemente sem lógica. Então, o paradoxo ou oxímoron é um recurso que consiste em fundir elementos opostos excludentes em uma única ideia, constituindo uma afirmação aparentemente sem lógica, como, por exemplo, o nada é tudo. Então, aí não tem lógica. Como o nada pode ser tudo? E o silêncio é o melhor discurso. Como o silêncio pode ser o melhor discurso? Sendo que o silêncio a gente não pode falar, como que é ser um discurso que não podemos falar? Então, é sentido a afirmação sem lógica, porque não tem lógica, né? Agora vamos falar sobre a personificação ou a prosopopeia. É um recurso de linguagem que consiste em atribuir ações, pensamentos e sentimentos a seres animados ou irracionais. Então, a personificação ou a prosopopeia é um recurso de linguagem que consiste em atribuir ações, pensamentos e sentimentos a seres inanimados ou irracionais. Então, a personificação, a prosopopeia, ele dá um quê? Ele dá com a finalidade da ação a seres inanimados. Então, como por exemplo, árvores pedem socorro. Não tem lógica a árvore pedir socorro, né? Então, a personificação é isso mesmo. A hipérbole, por sua vez, a hipérbole é mais fácil. Gente, eu particularmente, no meu ensino médio do primeiro ano, a hipérbole foi a que eu aprendi mais rápido. Hipérbole é um recurso de linguagem que tem como dar exagero. Como, por exemplo, consiste em enfatizar uma ideia de meio de uso de palavras e expressões exageradas. Então, como eu disse, exagero. Então, chorei rios de lágrimas. Ele poderia ter muito bem dito, eu chorei muito. Então, ele quis exagerar um pouco. Eu chorei rios de lágrimas. Ele chorou rios de lágrimas. Eufemismo é um recurso de linguagem que consiste no uso de palavras ou expressões consideradas amenas, no lugar de outras consideradas chocantes ou desagradáveis. Exemplo, ir para a terra dos pés juntos é uma coisa desagradável, né? Ele morreu, ter dito muito bem, né? Colocar ele ir para a terra dos pés juntos e comer capim pela raiz. A ironia é um recurso de linguagem. A ironia, que é a próxima, é um recurso de linguagem que consiste em fazer uma afirmação com a intenção de dizer algo diferente. Então, ele tem a intenção de dizer algo diferente do normal, ou até o oposto do que é dito. Como, por exemplo, ele correu feito uma tartaruga. Então, ele está ironizando ele correu feito uma tartaruga. Ele estudou tanto que tirou 0 na prova. Agora, vamos falar sobre a anáfora. A anáfora é a repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de 2 ou mais frases sucessivas, a fim de enfatizar o termo repetido. Como, por exemplo, eu quero amor. Então, a anáfora é a repetição de uma palavra. Então, como no início do texto tem muita repetição, como por isso, aí tem muita repetição numa frase ou na outra frase. Então, isso se chama anáfora. Então, isso eu quis passar um pouquinho da figura de linguagem para vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu quis repassar aqui para vocês. Tchau!